o dom de profecia, para ser usado de forma correta, o dom deve ser exercido de modo consciente e deve ser exercido de modo lúcido. Você vê os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus, eles profetizando de forma lúcida, de forma consciente, tá certo? Consciente. Deve exercer esse dom de modo lúcido, tá certo? Modo lúcido. Ele não perde a consciência, ele permanece de forma lúcida. Ô pastor, o senhor está dizendo que quando alguém entrega a profecia, ele não entra em transe? Não, não entra em transe. Ele não entra em transe quando vai entregar uma profecia. Ô pastor, o senhor está dizendo que quando alguém vai profetizar, ele não fica virando os olhos? Não, não precisa virar os olhos. Ô pastor, o senhor está dizendo que quando alguém vai entregar a profecia, ele não muda a voz? Não, não precisa mudar a voz. Não precisa. Tudo isso é formas erradas, irmãos, do uso do dom. Quem vai profetizar não precisa mudar a voz. Já imaginou? Aí eu vou profetizar aqui, aí eu mudo a voz. Meu Deus, assim diz o Senhor para os irmãos. Como se Deus estivesse me incorporando. Não, irmãos, quando eu profetizo, não é que Deus incorporou em mim. Quando eu profetizo porque o Espírito Santo, que já habita em mim, agora me inspira a pregar ou falar palavras ou expressões inspiradas. Então eu não preciso mudar a voz. Eu não preciso virar os olhos, entrar em transe. Não, não preciso nada disso. Não preciso ficar rouco para entregar a profecia ou para entregar uma palavra que Deus está dando para alguém. Tudo isso, irmãos, são coisas que as pessoas elas foram pegando modismos ali, copiando em coisas aqui e foram adotando, mas isso você não encontra. Você não vê Paulo ficando rouco ou entrando em transe ou virando os olhos na hora de entregar uma profecia. Você não vê os apóstolos fazendo isso. Então, esse movimento em que as pessoas mudam a voz, em que elas viram os olhos, em que elas ficam em transe, né? Tem uns que quando vai entregar a profecia, eles ficam chiando igual uma panela de pressão, já viu? Né? Não precisa, irmãos. Não precisa. Quando o Espírito Santo ele quer falar por seu intermédio, ele não desrespeita a sua personalidade. Ele não desrespeita quem você é. Ele não desrespeita o seu linguajar. Tá bom? É por isso que alguém pode ser usado em profecia e ainda assim na entrega da profecia, se ele tem um português deficiente, ele entregar a profecia e ainda assim com o seu português deficiente, falando uma palavra ou outra, às vezes até errada, porque Deus entregou a palavra para ele, mas Deus não está incorporando ele, falando diretamente através dele. Não anula a pessoa para falar por meio dela. Compreende? Então, quando o Espírito Santo está nos usando, nós não precisamos virar uma panela de pressão. Não precisamos virar uma panela de pressão e ficar chiando e depois entregar uma profecia. Não precisamos. Também não precisamos, irmãos, explodir, né? Tem uns crentes que dão umas explosão, né? Bum, né? Umas coisas assim meio estranhas, irmãos. Não precisa explodir quando vai entregar uma profecia. Você não vê profeta Malaquias, Oséias, Jeremias, Daniel, você não vê Obadias, você não vê Elias, Eliseu, em nenhum momento, e no Novo Testamento da mesma forma, eles precisando explodir, dar explosões para poder entregar uma profecia. Não precisa. Amém, queridos? Você vê isso na palavra de Deus? Não, isso aí foram coisas que as pessoas foram criando, colocando na cabeça, não é? Mas você não vê eles profetizando e antes de profetizar, dando pipocos, né, como se fosse uma explosão, não. Tem até aquele que na hora de entregar uma profecia, eles atiram como se tivesse com uma metralhadora, né? E fica atirando. Irmãos, aonde foi que você viu o Espírito Santo ter que fazer isso para alguém, então entregar uma profecia, ou então levar a palavra para alguém? Você não encontra isso. Já viu que tem pessoas que ele fica feito uma metralhadora? Dando tiros, ou como se fosse uma bomba, né, que vai explodir. Com metralhadora ele fica dando rajada, né? Dá umas rajadas, eu não sei nem fazer aqui, irmãos. Eu não sei nem fazer aqui, de tanta coisa que a gente vê, que se identifica mais com algo neopentecostal do que com o próprio pentecostalismo. Então, tem muitas coisas neopentecostais que têm penetrado nas igrejas e que muitas igrejas têm adotado essas perspectivas neopentecostal, em que as pessoas elas acham que para ser usada por Deus ela tem que ficar dando rajada como se fosse uma metralhadora, ou então pipocando ou explodindo. O dom, irmãos, de profecia, ele deve ser usado com lucidez. Pastor, mas aonde é que a Bíblia nos dá margem para isso, além dos exemplos que o senhor citou dos profetas? O texto que a gente leu, queridos.
Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier a revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Irmãos, se alguém está profetizando e não está lúcido, não está consciente, como ele vai saber a hora de parar, porque é a vez do outro profetizar? Como ele vai saber a hora dele parar e é a vez do outro profetizar se ele não está lúcido, se ele perdeu a consciência na hora de entregar a profecia, se ele perdeu o equilíbrio? O dom de profecia deve ser exercido com tanto equilíbrio, irmãos, com tanta lucidez, que é possível aquele que profetiza saber a hora de falar e saber a hora de ceder a vez ao outro que recebeu uma revelação e que vai entregar a palavra. Então veja como é importante nós compreendermos isso, irmãos. Compreendermos que quem profetiza não perde a consciência. Não entra em transe, irmãos. Não. Ele sabe a hora de profetizar, ele sabe a hora de parar, ele sabe a hora que é a vez do outro profetizar porque o outro agora está com a palavra. Isso mostra sensibilidade para saber quando a palavra está com ele e quando já está com o outro. Agora, se ele estiver em transe, se ele não estiver lúcido, se ele der uma viajada na maionese, irmãos, se ele estiver em transe, como é que ele vai saber isso? Não vai saber. Isso só mostra que essas pessoas que ficam em transe, que ficam, perdem a lucidez, só mostra que muitas vezes, irmãos, eles estão agindo pela própria natureza, pela própria carnalidade deles, ou pela própria ideia mental que eles criaram de como deve ser a entrega de uma profecia. Às vezes Deus até deu a palavra, irmãos, mas o vaso não sabe entregar. Faz todo um marabalismo, né, para entregar a profecia.